Bom, vamos lá. A gente estava pensando ali numa maneira de usar só o relógio, né, dos observadores como uma maneira de gerar um radar, né, que desse uma coordenada única para os pontos, né? Então, basicamente, a gente viu que a gente poderia pensar aqui de duas formas, né? A gente pode pensar aqui primeiro um certo referencial, onde eu vou considerar o meu observador parado, né? Então, assim, isso aqui meio que define o significado dessas duas coisas, tá? Eu estou definindo o significado de L e o significado de tal, impondo que o que quer que seja que esses observadores vão medir no relógio deles vai ser o número que eu vou colocar aqui, tá certo? Eu vou sincronizar esses observadores todos num certo tempo, ok? Vou dizer que aqui o zero deles todos e vou dizer que o valor que eles vão medir no relógio deles vai ser a coordenada tal que eu vou colocar aqui, tá certo? Então, como eu falei para vocês, é importante que vocês entendam o algoritmo por trás dessas ideias físicas, entendeu? Como implementar. Né? A posição L é aquilo que a gente viu lá no começo do curso, né? Como é que você define posição, se é discreta, se é contínua, como é que faz, como é que não faz, bota a coordenada num centro, num canto e assim por diante, tá certo? Então, são coisas que a gente constrói, tá? E da natureza a gente tira propriedades delas. A gente vê que aqui o L, na verdade, é uma coordenada que define um espaço euclidiano, com geometria euclidiana, que é essa geometria que a gente percebe quando a gente mede área, quando a gente mede comprimento, quando a gente mede volume, certo? Então, isso aqui tudo são coisas que a gente sabe construir. Okay? E nós vimos também que a gente pode pensar o seguinte, um certo ponto aqui qualquer, ele vai ter uma coordenada que vai estar associada a uma linha reta aqui, você pode pensar uma linha reta até aqui, e uma linha aqui, tá? Onde eu estou fazendo a velocidade da luz igual a 1, tá certo? Por isso que fica um ângulo de 45 graus aqui, certo? Então, esse cara aqui vai ter coordenada tal linha, que a gente fez a continha, não é nada demais, é tal 1 mais tal 0 sobre 2, né? Onde esse cara aqui é o meu tal 1, esse cara aqui é o meu tal 0, certo? Bem, pessoal, aqui só para lembrar, né? Esses caras aqui são as coordenadas, são os valores medidos no relógio do meu observador especial que eu estou usando como referência, tá? É claro que ele vai medir esses números aqui. Esse tal linha é a coordenada tal linha que eu vou associar a esse ponto, tá certo? Então são duas coisas distintas, tá? Esse cara aqui é uma coordenada que eu estou associando àquele ponto e esse cara aqui é o valor medido no relógio do observador, ok? E a gente fez a continha, deixa eu botar aqui assim que fica melhor. Tal 0 mais tal 1 sobre 2. E o outro é fácil, a gente tinha visto, é C tal 1 menos tal 0 dividido por 2, certo? Então, isso aqui, vocês lembram, pessoal? Não tem nada demais, né? A gente considera que a velocidade da luz é a mesma e considera que a única coisa que acontece com a luz é ela troca de direção. Então, você lançou ela até alguma coisa, ela refletiu naquela coisa e voltou. A luz sempre anda com a mesma velocidade, então não é como se esse espalhamento pudesse ser diferente. Ele só pode mudar a frequência dela, tá certo? Que é o que acontece quando você vê as coisas com cor, né? A luz que refletiu mudou a frequência, ou foi absorvida algumas frequências, outras não, e assim por diante. Ok? Então, como a quantidade de tempo que ela chega no ponto e volta é a mesma, porque eu estou parado em relação àquele objeto, então a gente sabe que o tempo é o tempo médio, né? E quanto que você se locomoveu é o tempo total da luz ir e voltar dividido por 2, né? Porque é a mesma quantidade de espaço que ela teve que percorrer para ir, é a quantidade de espaço que ela percorreu quando voltou, certo? Até aqui alguma dúvida? Né? E aí a gente fez o seguinte, bom, eu sei que isso aqui me dá essa distância de, deixa eu ver, eu chamei de tal linha, né? Deixa eu botar, cadê? Está muito apertado isso aqui. Eu chamei esse cara aqui de tal linha e esse cara aqui de D, certo? Então o D é simplesmente essa distância aqui, ok? Que seria esse pedacinho aqui, tá certo? Esse é o D e esse cara aqui é o tal linha, certo? Bom, eu vou fazer aqui embaixo, esses mesmos observadores, se você estiver vendo eles do ponto de vista de um referencial que tem uma velocidade V para a direita, como é que ele vai ver esse negócio? O referencial tem que estar para a esquerda, tá? Ok, então esse referencial aqui ele mede T. Quando eu boto T aqui, vocês imediatamente têm que lembrar, o T aqui significa
os observadores que estão parados nesse referencial vão ser sincronizados um certo tempo e vão medir essa coordenada aqui. Enquanto o x vai ter toda aquela questão da medida da posição, que a gente discutiu no começo do curso, certo? Bom, esses caras aqui vão definir o valor, vão definir o t, e agora eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a mesma coisa, tá? Eu vou ter uma velocidade v, que vai ser menor do que a da luz, certo? Então a inclinação é maior, porque aqui é o contrário, né? Aqui é x e t e não t e x, ok? Eu pego um cara paralelo aqui, okay? E faço aqui a luz que vem até aqui, reflete e volta até aqui, ok? Esse ponto aqui a gente fez a conta na aula passada e a gente descobriu o seguinte, esse cara aqui, eu posso refazer essas contas se vocês não estiverem lembrando, mas a gente encontrou que era T1 mais, quer dizer, eu acho que a gente fez isso, né? T0 mais V sobre C, T1 menos T0 sobre 2, vírgula, C, T1 menos T0 mais V, T1 mais T0 sobre 2. A gente chegou a fazer isso aqui tudo? Não sei se... Acho que não, né? Tá, deixa eu repassar os passos aqui. Bom, então, como é que a gente fez, né? A gente primeiro mediu o tempo que ele demora para chegar aqui, né? Deixa eu fazer aqui... Você tem o seguinte, esse cara aqui é o T', tá certo? E esse cara aqui é o D'. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu tenho C, T', menos T0, né? Então isso aqui é quanto que ele percorreu para ir, quanto que ele percorre para chegar aqui. Tem que ser essa distância aqui, que é D', tá certo? Que é a distância entre esses dois caras aqui, mais o quanto que ele andou nesse mesmo tempo aqui, tá certo? Então vai ficar aqui D' mais V T' menos T0. Todo mundo concorda com isso aqui, né? E aí para voltar, ele tem que voltar, então ele parte daqui, então ele já tem essa distância D, só que tem que ser subtraído quanto que ele vai andar aqui, tá certo? Então, mesma coisa. T1 menos T' é igual a distância D, só que menos V T1 menos T'. Certo? É aqui que eu tinha errado? É, aqui que eu tinha errado. Bom, então a gente pode fazer o que agora para obter essas coordenadas aqui, né? Bom, primeiro, a gente pode somar esses dois caras aqui, tá certo? Se a gente somar eles, os dois, o que a gente encontra? C, T1 menos T0, certo? Se eu somo esse cara com esse cara aqui é 2D', e esse cara aqui fica como? Peraí. Tá. Então esse cara vai ficar mais... Oi? Posso botar um menos aqui, aí vai ficar, né? O T1, vou botar tudo, T1 menos T' menos T' mais T0, certo? Deixa eu ver se não fiz nenhuma besteira aqui. Não, eu fiz besteira. Se eu somo os dois... Tá certo, né? Agora... Não, porque... Tá, tudo bem. Tá certo, mas essa é a maneira ruim de fazer essa conta, tá? Eu estou confundindo, porque a melhor maneira de fazer isso é você primeiro isolar esse cara aqui, tá certo? Então eu passo ele para cá, vai ficar assim. T' menos T0 é igual a
D' dividido por... Quando eu somo esse cara com esse cara, quando eu passo esse cara para cá, fica C menos V, certo? E esse cara aqui fica T1 menos T', vai ser igual, esse cara passa para cá, vai ficar D' dividido por C mais V, certo? Agora sim eu somo essas duas expressões aqui, vai ficar T1 menos T0. Quando eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, como é que fica? Aqui no denominador vai ficar C ao quadrado menos V ao quadrado. Esse cara aqui vai ficar D que multiplica C mais V. Tá certo? E esse cara aqui vai ficar a mesma coisa, né? D' C menos V, certo? E esse cara aqui, naturalmente, esse cara corta com esse, vai sobrar 2D' sobre C ao quadrado menos V ao quadrado, certo? E o C, certo? Isso foi aqui que a gente tinha parado, na verdade. A gente não tinha chegado nesse negócio aqui, não. Vamos fazer tudo. Então, vocês vejam que eu já consegui fazer parte do que eu queria, né? Eu estava querendo associar as coordenadas a essa distância aqui. E aqui só está entrando, digamos, parâmetros do problema, que é a velocidade que está fixa e a velocidade da luz também é um número fixo, certo? A gente pode escrever esse negócio aqui ainda assim, ó. Eu posso botar um C do lado direito, T1 menos T0, tá certo? E aí eu vou botar esse C vai ficar ao quadrado, vai ser C ao quadrado também, eu vou botar em evidência. Então esse cara vai ficar assim, 2D' dividido por 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Ok? Então eu tenho aqui um fator interessante, se vocês lembrarem, né, do que vocês já viram de transformação de Lorentz, é um fator parecido com aquelas coisas que a gente vê lá, certo? E aqui é a distância, é o tempo, né, só que convertido para a distância com a velocidade da luz. Ok. Agora a gente pode subtrair esses dois caras e obter o seguinte. Cadê? C menos V T' menos T0 igual a C mais V T1 menos T'. Certo? Então, se eu subtraio esses dois aqui, né, subtraio esses caras aqui, o D vai cortar e vai sobrar só aquele cara ali, que é a maneira que eu uso para determinar quem é meu T', tá certo? Deixa eu ver se está certinho. Espera aí. Tá certo. Se eu subtraio... Deveria ser mais, né? Tem que ser mais, né? Porque aqui, ó, se eu subtraio esse menos esse, então vai... Como que eu fiz aqui? Peraí. Acho que é mais fácil a gente começar e simplesmente igualar os Ds, tá? Vou fazer assim porque fica mais fácil. Não estou lembrando como é que eu fiz aqui antes. Então vai ficar assim. Assim, é a mesma coisa, né? Peraí, eu estou começando da expressão errada. Só isso, tá, pessoal? É besteira. Eu joguei esse cara para cá, joguei esse cara para cá e igualei os D', tá certo? Por isso que eu estava com aquela expressão lá. Então, deixa eu voltar para ela. Tá? Então, é só isso aqui. C menos V vezes T' menos T0 é igual a C mais V T1 menos T'. Ok? Ok. Agora eu posso separar aqui os T's todos, tá? Vai ficar assim, ó. C menos V T' mais C mais V
telinha, porque eu passo esse C mais V com telinha para a esquerda, tá? E o resto eu vou jogar para a direita. E aí, isso aqui vai ficar C mais V T1 mais C menos V T0. Ok? Então eu só passei, tá vendo? O T0 para cá, o telinha para cá, só isso. Bom, isso dá pra gente que telinha vai ser igual a 1 sobre 2C, porque soma aqui, né? O V vai embora. C, T1 mais T0, mais V, T1 menos T0. Tá certo, pessoal? Então é isso que a gente precisou para encontrar a coordenada telinha aqui, ó. Totalmente definida em termos dos T's aqui, tá vendo? Então, vocês vejam que a gente consegue encontrar aqui, aqui a nossa, né? Então, sobre 2 está ali, né? Esse C corta com esse C aqui, e esse C sobre V, ele aparece aqui e aparece aqui, ó, V sobre C. Tá vendo? Do D', como é que eu fiz? Peraí, a gente já fez aqui, né? O que eu botei diferente? Ah, sim, tá. Então, o D' é uma coisa, tá certo? Que é a distância fixa entre eles, mas ainda não é o que eu quero saber a coordenada. A coordenada mesmo é esse x' aqui, ó. Né? Ou seja, o evento ele se dá na coordenada t', né? E esse cara aqui é na coordenada x', mas a distância entre os dois observadores é d', tá certo? Bom, então, para a gente fazer isso, a gente precisa encontrar aqui que o nosso x' ele vai ser o quê? Ele vai ser C T' menos T0, tá certo? Mais o quanto que ele andou, que é V vezes T0. Tá certo? Eu estou fazendo de forma que eles estão sincronizados aqui no começo, tá certo? Então, para ele andar até o T0, então, para ele começar, né? Ou seja, ele começa em T0, ele já andou V vezes T0, tá certo? Isso aqui está claro, pessoal? Como sendo a coordenada? Ok. Bom, então, se você junta agora esses caras aqui... Cadê? Né? Se você substituir o T' aqui, você vai encontrar essa expressão aqui, ok? Então vai ficar assim, ó. X' vai ser igual a C, agora o T', deixa eu fazer aqui... Só ver. Porque é só substituir esse cara aqui. Mas a maneira mais fácil de fazer isso... Deixa eu ver com maneira mais fácil. Vou fazer assim. C T' vai ser igual a C T1 mais T0 sobre 2 mais V T1 menos T0 sobre 2, só para ficar numa maneira mais fácil de ver. E aí, como é que a gente precisa, né? A gente precisa do x', que é igual a C T' menos T0 mais V T0, certo? Então, eu posso substituir aqui direto, vai ficar assim. C T1 mais T0 sobre 2, que é esse pedacinho aqui, tá? Mais V T1 menos T0 sobre 2. Aí eu tenho esse pedaço novo aqui, menos C T0 mais V T0. Certo? Mas o que esses caras aqui vão fazer, né? Ó, o C, ele vai vir para cá, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2, certo? Então, ó, você vê que CT0 vem para cá e muda o sinal desse cara aqui, certo?
Vai ficar T1 menos T0. E esse cara aqui, ele vem para cá e vai somar aqui. Então vai mudar, o sinal vai ficar positivo, vai ficar mais 2 menos 1, tá certo? Então troca o sinal aqui e aqui, e é por isso que a gente tem esse resultado simétrico aqui, tá vendo? Aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais. Certo? Ficou claro, pessoal? Bom, então, finalmente a gente tem o que nós queríamos, né? Essas coordenadas aqui são as coordenadas medidas por esse referencial aqui. Esse referencial é construído algoritmicamente da forma que eu falei para vocês. Esses observadores, eles vão estar parados nesse referencial, no sentido de que a coordenada deles não vai mudar no tempo. Eles vão ter um relógio e eles vão medir o tempo passando aqui, tá certo? Esse tempo, quando passar, ele vai simplesmente ver aqui esse cara lançando um fóton, o fóton vai bater em alguma coisa e vai retornar para ele, tá certo? E ele quer saber qual é essa coordenada aqui. Então, ele sabe que ele pode calcular isso aqui. Ele pega os tempos que ele mediu. Ah, esse aqui foi o T0, foi o momento que o cara lançou o fóton. Esse cara aqui é o T1, que é o momento que o cara recebeu o fóton. Logo, o fóton refletiu no evento caracterizado por essas duas coordenadas aqui. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Maravilha. Vamos lá. Bom, e aí, o que a gente pode fazer com isso? Vamos reparar alguns detalhes aqui primeiro. A gente tem o ponto P no referencial original caracterizado assim. T1 mais tal 0 sobre 2. E aqui a gente tem tal 1 menos tal 0 sobre 2. Essas são as coordenadas vistas por um sistema de referência, tá certo? E P' me dá as coordenadas vistas num outro sistema de referência. Eu vou escrever a fórmula aqui de novo, só apaguei para a gente poder reescrever de uma forma mais consistente. Então, isso se transforma nisso, certo? De certa forma, eu preciso encontrar que tipo de transformação me tira desse sistema de coordenadas e me leva para esse sistema de coordenadas aqui, certo? E a gente vai ter que fazer uma série de escolhas sobre essas transformações. Primeiro, essas transformações, elas podem ser bastante complicadas, ou seja, eu posso ter que o meu t é uma função de tal completamente complicada. Contanto que eu implemente esse mapa com essa transformação, ela não tem muita restrição sobre ela, tá certo? O que a gente vai ver agora é que, na verdade, esse tipo de coordenada forma naturalmente um espaço vetorial. E porque forma um espaço vetorial, as transformações que a gente vai ter são transformações que vão ser lineares, tá certo? Isso ainda não fixa totalmente, a gente vai ter que fazer mais uma escolha para a gente chegar finalmente nas transformações de Lorentz. E por que eu faço dessa forma, pessoal? Para vocês entenderem que as transformações de Lorentz são uma escolha, tá certo? Ela é uma escolha natural, porque ela simplifica o sistema, o problema, tá certo? Mas ela ainda é um tipo de transformação que você escolheu fazer daquela forma, tá certo? E que nem sempre vai ser a coisa mais conveniente. Em outras situações, você vai querer transformações que não sejam as de Lorentz, que implemente toda a física corretamente, mas que não sejam transformações de Lorentz, certo? Vamos lá. Como é que a gente vê isso? Então, veja, no primeiro caso, a gente tinha aqui, ó. O cara, esse ponto aqui tem uma certa coordenada, a coordenada vai ser dada por esse cara aqui. Certo? Então, aqui é o tempo médio, né? T1 mais T0, tal 0 sobre 2, e C tal 1 menos tal 0 sobre 2. Bom, e se eu traço um outro ponto aqui, ó? Digamos que eu tenho um ponto que... Vamos pegar um caso mais simples aqui. Isso aqui eu já escrevi tantas vezes, né? Vamos dizer que o ponto está
no mesmo tempo, tá certo? Só que ele está um pouco mais para frente. Para esse ponto aqui ser grafado, eu preciso ver a linha que vai 45 graus para cá, a linha que faz 45 graus para cá, tá certo? Mas esse ponto aqui não muda, certo? Você vê que a quantidade de tempo que eu ganhei aqui e a quantidade de tempo que eu ganhei aqui é a mesma, tá certo? Então como é que vai ficar? Esse ponto aqui, ele vai ficar assim, tal 1 mais delta tal, tá certo? Desculpa, menos delta, mais delta tal, porque aconteceu depois agora, porque quando ele foi mais longe, ele demora mais para voltar e tem que ter saído antes, tá certo? Então fica assim, mais tal zero menos delta tal. Ele tem que ter saído antes, tá vendo? Sobre 2. Mas naturalmente a gente fez de propósito para esse negócio ficar na mesma linha, tá certo? Então esse cara aqui corta com esse cara aqui. Mas o que vai acontecer na outra coordenada? Na outra coordenada eu vou ter assim, C tal 1 mais delta tal menos tal zero menos delta tal. Certo? Agora aqui não tem mais subtração. O que vai acontecer aqui é que esse termo aqui, menos, menos, mais, vai ficar somado. Então vai ficar a mesma coordenada de antes. Né? Vai ficar a mesma coordenada de antes. Sobre 2, mais C delta tal. Certo? Então, você vê que daqui para cá, eu somei um vetor. Tá certo? Ou seja, se esse cara aqui é o ponto P', desculpa, esse aqui é o ponto P, eu peguei o P, e para deslocar para cá, eu peguei o P e falei que é P mais esse vetor aqui, ó. Certo? Então vocês vejam que se eu fizesse uma coisa genérica que mudasse essa coordenada aqui, por exemplo, vocês vão ver que o ponto novo ia ser o ponto antigo, mais um vetor fixo também, que ia ser, né? Tá vendo? Esse vetor aqui, vetor linha reta para a direita, tá certo? E se eu tivesse deslocado para outra direção qualquer, eu ia ter um vetor aqui qualquer sendo somado aqui também. Certo? Vocês podem fazer, deixa eu ver se eu faço aqui para vocês. Isso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, em vez de andar nessa direção, eu posso andar nessa direção aqui. Como é que eu ando nessa direção? Eu somo uma quantidade de tempo igual em T0 e T1, ou seja, em vez desse cara sair daqui e andar até aqui, ele pode sair, fazer a mesma coisa até aqui e voltar até aqui. Você vê que o ponto agora vai ter o tal linha mais alguma coisa, tá certo? E a distância dessa distância aqui não muda, tá certo? A nossa distância de linha. D que eu chamei. Certo? Como é que fica esse negócio aqui se a gente fizer? Vai ficar o P vai em... Aí vai ficar assim, tal 1 mais delta tal, mais tal 0 mais delta tal também, porque eu estou somando nos dois tempos, tá certo? Só que aqui vai ficar assim, C tal 1 mais delta tal, menos tal 0 mais delta tal. Certo? Novamente, esse cara aqui agora corta com esse, mas esse se soma com esse, então P vai em P mais delta tal. Professor, isso é uma transformação de coordenadas antigas? Isso, eu estou transformando o ponto, estou mudando o ponto de posição, exatamente. Você poderia pensar nisso movendo também a origem aqui. Está movimentando o sistema. Isso, eu estou movimentando o ponto, falando, olha, se esse ponto estivesse lá, eu poderia representar esse ponto em outra posição como a coordenada anterior mais um vetor, certo? Então, eu estou mostrando que, veja, isso aqui não é nem um pouco trivial, pessoal. A gente já tinha pensado no sistema de posições, né, de coordenadas, de pontos, como um sistema de espaço vetorial. Eu falei para vocês, se eu ando até aqui, isso me dá um vetor. Mas se eu ando até aqui, significa que é esse vetor aqui mais esse vetor aqui. E a soma de vetores no espaço vetorial, das posições espaciais, ela quer dizer, ela está associada à física de que
Se eu andar primeiro para cá e depois andar até aqui, ou se eu andar até aqui e depois até aqui, eu chego no mesmo lugar, tá certo? Então, essa ação de somar vetor tem um significado físico de composição de posições, tá certo? E o que a gente está acabando de ver é que se eu uso esse sistema de radar para calcular posições no espaço e no tempo, eu ainda assim tenho uma noção de espaço vetorial aqui. Eu estou somando agora coordenadas estranhas, porque uma coordenada de tempo é uma coordenada de espaço, mas eu continuo preservando uma estrutura de espaço vetorial. E que faz sentido fisicamente eu fazer esse tipo de coisa aqui, tá certo? Eu somo um tempo aqui, somo aqui um deslocamento, tá certo? Então, esse espaço-tempo, ele também vai ser um espaço vetorial, tá certo? A gente vai daqui a pouco dar um nome para ele, vai ser o espaço de Minkowski, tá certo? Mas isso agora vai ter a estrutura do espaço-tempo unida numa coisa só, ok? Bom, se eu faço agora essa mesma brincadeira aqui para o meu sistema em movimento, eu vou ter a mesma coisa, tá? Aqui eu não vou repetir porque seria muito longo, mas basta vocês lembrarem que a gente vai sempre ter uma estrutura assim, de tal 1 mais tal 0 e tal 1, T1 menos T0 e T1 mais T0, tá certo? Então, quando a gente fizer deslocamentos, agora vai ter deslocamento nas duas coordenadas, mas vai continuar sendo uma soma de vetores, ou seja, o meu P', né? Se duvidar, eu acho que eu vou botar aqui. Deixa eu botar aqui. Tal 1 mais tal 0 sobre 2, mais V sobre C. Tal 0, vírgula, C, tal 1. Certo? Então, se eu desloco esse ponto para o lado, eu posso fazer dessas duas formas, né? Eu somo a mesma quantidade nesses dois caras aqui, né? Então esse cara vai ganhar um fator e esse cara vai ganhar um fator também. Então você vê que nesse sistema de coordenadas o deslocamento é a soma de um vetor diferente aqui do que nesse sistema de coordenadas aqui. Mas continua sendo uma soma de vetor de qualquer forma, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou mostrando para vocês que a transformação de P mais um ΔP, ela tem que ser a transformação de P mais a transformação de ΔP. Tá certo? Isso aqui está claro? Ou ainda está difícil de visualizar o que eu estou querendo dizer? Porque basicamente o que eu quero é uma transformação, né, que leve o meu ponto P no meu ponto P'. Certo? Ou seja, eu quero uma transformação de coordenadas que sai daqui e me leva até aqui. Ok? Só que eu sei que a transformação do ponto transformado tem que ser a transformação do ponto mais a transformação desse vetor de deslocamento que eu fiz. Tá certo? E isso aqui me dá uma estrutura de transformação linear. Se eu tenho uma transformação linear, como é que eu posso implementar ela? Como é que a gente implementa transformações lineares em espaços vetoriais? Matrizes, né? Então, a minha ideia é a seguinte, eu quero... Deixa eu vou pular. Né? Eu tenho o meu ponto P original. Aí eu vou fazer uma pequena modificação aqui, eu vou botar um C aqui, tá? Para a gente fazer uma coisa mais padrão. P, que eu chamei de P', certo? CT e X, ok? E eu vou ter o ponto P, que é o meu ponto anterior, que é assim, C, tal e L, certo? Bom, veja, eu coloquei o C aqui, é uma das coisas que a gente faz geralmente em relatividade restrita, para que as duas coordenadas tenham unidade de distância, certo? Para não ter uma coisa misturando unidade de distância com unidade de deslocamento. Tá? Então a gente mede tempo em ano-luz, em segundo-luz, o que é que seja assim, tá certo? Ou seja, quanto tempo passou
e o quanto aquilo ali reflete em deslocamento da luz. Okay? Isso é claro para vocês, pessoal? Não é nada demais, tá? Bom, se eu faço isso, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o meu ponto P vai ser igual a uma matriz aplicada no ponto P. Tá certo? Exatamente, para mudar de sistema de referências. Ou seja, um é o sistema de referência do observador parado, e ele mede nos relógios dele, e esse aqui é o sistema de referência de outros observadores parados que vão medir os coordenados a partir dos relógios deles, né? Da forma que eu desenhei aqui várias vezes. E eu quero agora associar uma maneira de transformar essas coordenadas nessas coordenadas aqui, e vice-versa, certo? Então aqui vai ser o P', ok? Oi? Deixa eu botar um vetorzinho aqui só para não confundir vocês, que eu acho que eu estou esquecendo de botar. Mas aqui a gente não sabe ainda. Nós não sabemos ainda como que é essa matriz. Okay? Então eu vou escrever ela de forma genérica aqui e a gente vai usar essas conclusões todas que nós obtivemos aqui para impor uma forma especial para ela, certo? E é isso que eu quero mostrar para vocês como a gente constrói fisicamente esse cara. Então a matriz M vai ser 4 entradas quaisquer, tá? Alfa, beta, sigma, gama. Ok? Bom, se eu aplico essa matriz aqui, o que eu vou encontrar na prática? Eu vou encontrar que C tal, né? Aqui, faltou aqui. C tal vai ser quanto, pessoal? Isso. E aqui eu vou ter que L vai ser igual a sigma CT mais gama X. Certo? Já tem aquela cara de transformação de Lorentz, porque a transformação de Lorentz é uma transformação linear, então tudo que for transformação linear vai ter essa cara sempre, certo? Mas aqui, por enquanto, eu tenho 4 entradas livres, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente quer é o seguinte, a gente sabe que essa transformação é linear, né? E eu sei também que eu vou ter que transformar uma linha reta aqui em uma linha reta aqui, tá certo? E vice-versa. Em particular, se a velocidade for v, a linha tem que estar parada aqui, certo? E vice-versa, né? Eu vou fazer os dois passos aqui, certo? Ou seja, se eu tenho aqui o meu ponto P parametrizado assim, ó, C, T e aqui VT, eu estou andando no meu sistema com velocidade, com a mesma velocidade das coisas que eu estou observando, certo? Essa linha aqui, ela tem uma inclinação de v, que é a velocidade que esse sistema tem, né? Esse é o sistema tal e L. Lembra, o outro sistema também tinha uma velocidade aqui, ó, e essa velocidade era v, certo? Então, uma linha aqui, essa linha, ela tem que coincidir com um cara parado aqui. Ou seja, eu tenho que transformar essa linha numa linha vertical aqui, ok? Isso significa o quê? Né? Que esse cara tem que ser igual a 0, se estiver parado na origem, por exemplo, certo? Eu vou sincronizar e botar a origem em cima dos dois observadores, certo? Então, se isso aqui é igual a 0, como é que vai ficar? Vai ficar assim, 0 igual a sigma CT mais gama VT. Isso está claro? Ok. E o que isso implica? Sigma tem que ser igual a menos V sobre C vezes gama. Certo? Né? Eu corto aqui o CT, corto o T com T, né? passo o C para cá e vai ficar assim. Okay? Então essa aqui é a nossa primeira conclusão.
A matriz inversa, as matrizes 2 por 2 tem uma fórmula fechada para a inversa delas, tá? Ela é assim, gama menos beta menos sigma alfa, e aqui eu divido pelo determinante dela, tá certo? Onde o determinante de M é aquilo que vocês sabem, né? É alfa vezes gama menos beta vezes sigma. Alfa vezes gama menos beta vezes sigma. Tá? Gama menos beta vezes sigma. Isso aqui, já viram alguma vez na vida? A inversa da matriz 2 por 2? É fácil, né? É só você pegar essa matriz M, multiplica por uma outra matriz qualquer e iguala isso à identidade, e aí você vai obter essas expressões aqui, certo? E por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu quero que P' seja igual a M menos 1P, né? Ou seja, se eu tenho essa expressão que é verdade, eu multiplico pela inversa dos dois lados, aqui vai ficar M com a inversa e vai dar o cara aqui, certo? E eu tenho agora essa expressão. Ok? Bom, isso implica no quê? Deixa eu botar aqui. Isso vai ficar assim. 1 sobre alfa gama menos beta. Deixa eu botar em termos do modo do determinante mesmo. Determinante de M, certo? Alfa menos beta menos sigma gama. Agora isso aqui está aplicado em C tal e L, certo? Que são as minhas coordenadas antigas. Ok. Só que agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as minhas coordenadas antigas, P, e posso colocar numa linha que é assim, ó, C tal menos V tal. Então lembra, eu tenho um sistema que está assim, né? E essa linha ela foi transformada nessa aqui, certo? Aí eu fiz a conta mostrando que essa linha tinha que ir numa linha parada e obtive aquele sigma lá, tá certo? Agora eu vou fazer outra coisa, eu vou pegar, se essa linha vem na linha com essa inclinação cuidado da velocidade, se eu parto de uma linha com a velocidade menos v aqui, esse cara tem que vir numa linha vertical, tá certo? Então, eu estou pegando esse cara no sistema original, que está andando com velocidade menos v, para que ele seja levado num cara parado aqui. Certo? Bom, então se eu aplico essa expressão aqui, eu vou obter, similarmente que eu fiz no outro caso, eu vou obter 1 sobre módulo, né, módulo não, determinante de M, menos sigma C tal, mais alfa L igual a 0. Ou seja, a coordenada x desse negócio aqui, né? Lembra que é a coordenada P, e aqui é a coordenada T, e aqui é a coordenada x, tá vendo? Menos sigma C tal, gama L. Tá aqui. Opa, era gama, né? Eu errei alguma coisa aqui. Errei. Aqui é alfa, tá vendo? Eu botei gama aqui de novo. É alfa aqui, eu copiei errado para cá. Então aqui é alfa mesmo, ok? Bom, o que isso diz pra gente? Esse cara aqui, menos V tal, tá certo? Aqui corta o tal com tal, fica menos com menos, espera aí. Isso. Aí eu vou obter aqui que alfa é igual, espera aí. Deixa eu fazer isso aqui completo, que eu acho que eu fiz de um jeito ruim. Tá? Então esse cara está aqui, esse cara está aqui, então eu vou ter assim, sigma C tal mais alfa V tal igual a 0. Esses caras aqui podem ir embora, tá certo? E eu vou obter que alfa, eu vou obter... eu já tenho sigma, sigma está ali, então eu vou substituir, vai ficar assim, menos V sobre C gama mais alfa V igual a 0. Tá certo? Então, tem o C aqui, isso.
Então, C corta com C, o V corta com V, e eu tenho que alfa é igual a gama. Ok? Então, agora eu já sei duas coisas. Eu sei sigma, né? E agora eu sei alfa. Ok? Então, a nossa matriz agora ela está assim. M vai ser dada por gama beta menos V sobre C gama e gama. Você vê que ela está quase toda determinada. Falta só um pedacinho aqui, falta só o beta. Para a gente determinar o beta, que a gente precisa realmente usar as nossas conclusões anteriores. Vamos lá. Bom, a gente tinha, aí vou escrever mais uma vez, aquele cara que era assim. Esse aqui é o P, ele vai ser igual, né? O P, isso. Ele é assim, C tal 1 mais tal 0 sobre 2 e V tal 1 menos tal 0 sobre 2, certo? Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou escolher, como eu estou escolhendo sistemas sincronizados, eu vou escolher que tal 0 é igual a T0, que é igual a 0, tá certo? Ou seja, tal 0 igual a T0 igual a 0. Então, eu só sincronizei os sistemas de coordenadas para eles começarem no mesmo tempo, tá certo? Bom, feito isso, esse cara aqui vai ficar assim. C tal 1 sobre 2 mais V tal 1 sobre 2. Ok? E eu também posso fazer a mesma coisa para o ponto P', certo? O ponto P', ele vai estar aqui assim. Deixa eu mostrar, vai ficar assim. C mais V T1 sobre 2, quando eu botar o T0 igual a 0, e C mais V sobre 2 T1 também. Certo? Se vocês pegarem as expressões para esse ponto anterior, vocês vão ver que se eu jogo o T0 para 0, ele vai ficar só assim. Ok? Mas então isso implica que eu posso transformar esse cara nesse cara aqui. Certo? Então isso vai ficar assim. Gama beta menos V sobre C gama, gama, aplicado nesse cara aqui, C mais V sobre 2 T1, C mais V sobre 2 T1. Isso aqui tem que ser igual a C tal 1 sobre 2 e C tal 1 sobre 2. Ok? Nada demais. Esses dois aqui tanto faz, eu posso tirar da minha expressão inteira, ok? E agora eu tenho que resolver esse sistema. Resolver não, né? Aplicar a matriz e ver que equação obtém. Bom, vamos lá. C mais V gama mais beta, deixa eu ver, C mais V, né? É porque é igual, né? Vezes T1 é igual a C tal 1, ok? Então, esse vezes esse vezes esse, esses dois números são os mesmos, tá? Então fica só gama mais beta ali, certo? E o C mais V que já estava aqui. O de baixo vai ficar assim. C mais V, isso não muda, só que agora aqui vai ficar... Eu já botei o gama em evidência, vai ficar assim. Gama 1 menos V sobre C, tá certo? Que é a mesma coisa, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse aqui. Aqui eu boto o gama em evidência, fica 1 menos V sobre C, que está ali. O C mais V está nos dois, e falta o T1 aqui. E isso aqui vai ter que ser igual a C tal 1 de novo. Ok? E aí, como é que a gente pode resolver esse negócio?
a gente iguala esses dois caras aqui, ó. Iguala esse com esse cara aqui, certo? Isso vai dar o quê? Gama 1 menos V sobre C vai ser igual a gama mais beta. Isso. Ok? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Esse cara aqui. Ok. O T1 cortou, aquele cara ficou igual. Ok, bem. Agora eu posso multiplicar dos dois lados por 1 mais V sobre C. Certo? Então vai ficar assim, ó. Gama 1 menos V2 sobre C2. Tá certo? Não, deixa eu fazer em todos os passos. V sobre C, 1 mais V sobre C é igual a gama mais beta, 1 mais V sobre C. Quanto é que fica, né? A menos B vezes A mais B. Fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, isso aqui vai ser gama 1 menos V2 sobre C2. E esse negócio aqui vai ser aquilo lá. Mais beta, 1 mais V sobre C. Ok. E aí eu já vou passar o gama para lá, tá? Vai ficar assim. Ok. Por que eu fiz isso desse jeito? Engraçado, eu dei uma volta. Nas notas eu acabei de ver que eu dei uma volta meio maluca. Mas é desnecessário, né? Porque assim, já estava pronto aqui. Tá, pessoal, eu não sei porque que eu fiz desse jeito estranho aqui, mas eu vou simplificar a nossa vida, tá? Não precisava ter feito isso aqui, não. Ó, o gama aqui corta, tá? Né? Vai ficar assim, gama menos gama V sobre C igual a gama mais beta. Eu não sei porque que na minha cabeça, na hora que eu preparei as notas, eu fiz desse jeito estranho, mas está aqui, ó, corto gama com gama, e agora eu tenho que beta é igual a menos gama V sobre C. Certo? Não precisava ter feito nada daquilo. Então, agora a nossa matriz se atualiza e fica mais simples ainda. Ela vai ficar assim, ó. Oi? Beta é igual a sigma? Vai ficar exatamente igual a sigma, vai ficar simétrica. Então, essa matriz ela vai ficar assim, gama, né, tá ali, menos V sobre C gama, menos V sobre C gama e gama. Certo? O que eu não sei quem é ainda? É o gama. Ok? Bom, o que acontece com essa matriz quando a velocidade vai para zero? Se eu for fazer essa velocidade cada vez menor. O que essa matriz se transforma quando minha velocidade vai para zero? Exatamente, matriz de identidade vezes gama. Então, se eu não colocar nenhuma restrição sobre gama, o que vai acontecer é que esse sistema de coordenadas ele vai estar dilatando as minhas coordenadas. Certo? Porque eu vou levar um sistema de coordenadas num outro que deveria ser idêntico, porque se a velocidade é zero, os dois deveriam ser idênticos. Certo? Os tempos todos passam igual, como eu falei para vocês. Só que se eu não faço nada sobre o meu gama, esse tempo agora vai dilatar o sistema de coordenadas. Eu sempre posso fazer um sistema de coordenadas dilatado, às vezes é útil, tá certo? Mas, nesse caso aqui especificamente, a gente não tem por que fazer essa escolha, tá certo? Então a gente quer, de alguma forma, que o nosso gama vá para 1 quando a velocidade for para 0, certo? Além disso, o que distingue a transformação da sua inversa, né? Então, você vê que a transformação inversa ela vai ficar assim. N menos 1 vai ficar gama, não mudou nada, tá certo? Se você olhar lá, ó, tá vendo? A inversa aqui, o alfa é igual a gama, tá certo? E esse cara aqui é igual, o sigma e o beta são iguais, só que tem um sinal de menos a mais aqui. Então, a inversa vai ficar assim, ó. Mais V sobre C gama
mais V sobre C gama. E aqui ela tem o determinante, certo? Mas veja, não tem nada de especial no primeiro indo para o segundo e depois para voltar. Se eu tivesse começado com a minha lógica toda invertida, eu ia encontrar primeiro essa matriz aqui, certo? Sem esse cara aqui, e a inversa ia ter o determinante. Para que essas duas coisas sejam simétricas, o que eu preciso fazer? Eu tenho duas coisas que eu quero que aconteça. Eu quero que gama vá para 1 quando a velocidade for para 0. E eu quero que a transformação e a transformação inversa sejam iguais. No sentido de que ela tem a mesma forma, tá vendo? Só que só mudou o sinal da velocidade. Certo? Mas se eu quero que isso aqui seja verdade, e eu quero que isso aqui seja verdade também, eu vou ter basicamente que escolher determinante. Quanto é que é o determinante dela? Está aqui, né? Ó, gama, gama, e aqui gama, gama, V sobre C, V sobre C. Certo? Então vai ficar assim. Gama ao quadrado, certo? E aqui multiplica 1 menos V2 sobre C2. Certo? Então como é que eu consigo resolver os dois problemas de uma vez só? Basta eu escolher que o determinante de m é igual a 1. Se eu escolho o determinante de m igual a 1, isso implica para a gente, né? Vou botar aqui embaixo, inclusive, que gama ao quadrado, 1 menos V2 sobre C2 é igual a 1. Mas, ou seja, gama é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Que é o tal do fator de Lorentz, certo? Aqui eu poderia escolher positivo e negativo, mas se eu escolher negativo, então esse cara não vai para a identidade, ele vai para menos a identidade. Na hora que eu for botar aqui a minha velocidade, eu quero que gama vá para 1. A única solução que respeita isso é a solução com positivo aqui. Senão, a minha transformação ia estar a transformação mais uma inversão espaço e tempo. O que é estranho, a gente não tem por que construir assim. A gente pode, eventualmente, quando vocês forem estudar, por exemplo, as simetrias de inversão de tempo e espaço na mecânica quântica, a gente vai introduzir operadores que invertem o sinal do tempo e do espaço. Mas, quando a gente constrói o grupo de transformações, é melhor construir um pedaço de cada vez e depois a gente compõe a transformação mais complicada, multiplicando as transformações, entendeu? Então, aqui a gente escolhe o caso mais simples, que é a transformação que se deforma até a identidade, certo? E aqui está o nosso fator de Lorentz. Bom, o que isso diz para a gente, pessoal? Que M vai ser igual a gama, só que agora o gama é esse gama de V aqui, tá certo? Você vê que é um gama, que é uma função da velocidade, não é mais um parâmetro livre, tá certo? E aqui, menos V sobre C gama de V, né? Aqui menos V sobre C gama de V, e aqui gama de V. Eu escrevi aqui explicitamente de V só para ficar evidente, tá? Mas a gente não precisa fazer sempre assim. Então, como é que vai ficar a transformação agora? Vai ficar deixa eu fazer aqui completo. Gama menos V sobre C gama menos V sobre C gama e gama, atuando aqui em C tal e L, certo? Vai ser igual a C, T e X, certo? Ou seja, X, CT vai ser igual a esse cara vezes esse cara aqui, então vai ficar assim, gama C tal menos V sobre C L, certo? E aqui X vai ser igual a gama L, vou botar assim porque é mais fácil de pensar, menos V sobre C T, tal.
C tal. Que foram as transformações de Lorentz que vocês provavelmente já viram, né? Talvez não com esse formato. Se você tira o C daqui, né? Então corta o C daqui e esse cara aqui vai ficar C ao quadrado. Certo? Aí você pode ver que a unidade está certa, né? Porque aqui vai ficar uma velocidade corta com unidade de velocidade aqui, vai ficar comprimento dividido por velocidade é tempo, né? Vai ficar tempo menos tempo. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é comprimento, né? É distância, e aqui esse cara corta, né? O C com C, e aí aqui velocidade vezes tempo é comprimento também. Então é comprimento, comprimento, dá comprimento, tempo, tempo, tempo. Certo? E as transformações de Lorentz são essas. Tá certo? Então, ou seja, as transformações de Lorentz são as transformações que mantêm o sistema de coordenadas que são lineares, ou seja, são espaços vetoriais, transformam espaços vetoriais em espaços vetoriais, de forma que a inversa é igual à transformação, tá certo? E que não faz nenhum tipo de distorção no espaço, não dilata as coordenadas, não inverte as coordenadas, nem nada do tipo, certo? Então, essas são as transformações de Lorentz. E vocês vejam, aqui, a única imposição que a gente fez, quer dizer, a imposição física de partida é essa imposição que a velocidade da luz é igual. O resto foi escolhas que a gente fez que não mudam a física, são só escolhas de conveniência, de formalismo, tá certo? Que são essas escolhas que eu acabei de discutir aqui, porque a gente pode considerar essas transformações mais complicadas, tá certo? Mas a gente primeiro define aquela que é mais simples e depois constrói a complicada como combinações das simples com outras transformações, entenderam? Então, é nesse sentido agora que a gente vai começar a falar de espaço e tempo, tá certo? Ou seja, a gente vai falar que o espaço-tempo é esse espaço vetorial onde você vai ter coordenadas que vão designar tanto tempo quanto espaço para as coisas, tá certo? E agora a gente vai começar a ver as consequências, ou seja, aquela questão da dilatação do tempo, contração do espaço, né? A gente vai ver o que significam essas coisas agora. Alguma dúvida, alguma pergunta? Já tinham visto alguma demonstração das transformações de Lorentz? Só a apresentação delas, né? Tá. Em que curso que vocês viram? Física básica. Tá. Ficou claro, pessoal, ou ficou ainda obscuro? Porque assim, vocês vejam que não são contas difíceis, tá? Às vezes, assim, se vocês tentarem fazer sozinhos, vocês vão, às vezes, empacar não entendendo qual passo que vocês devem dar, entendeu? Mas você vê que a álgebra envolvida aqui é coisa simples, é problema, né, quadrático e tal, não tem nada demais, é só resolver equações lineares e quadráticas no máximo, tá certo? Ok? Mas a gente viu agora, antes de entrar nesse assunto, a gente viu bastante sobre transformações e rotações. Vocês lembram? A gente viu uma coisa assim, eu posso aqui escrever cosseno θ menos seno θ, seno θ e cosseno θ, e multiplicar com outro cara aqui, cosseno φ menos seno φ, seno φ, cosseno φ, certo? A gente fez essas continhas aqui e mostrou que o produto desses dois caras dá uma nova matriz, né, com o ângulo, né? Lembra que cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, desculpa, cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Aí isso aqui vai dar cosseno de θ mais φ. E assim por diante. Todo mundo vai depender de θ mais φ. E a gente discutiu que isso forma um grupo, né? Ou seja, duas transformações aplicadas em sequência é igual a uma única transformação com os parâmetros somados aqui, certo? Será que as transformações de Lorentz formam um grupo também? Podem ser vistas como um grupo de transformações? O que vocês acham? Vocês vejam que tem uma certa similaridade aqui, ó. Aqui é positivo, positivo, mas aqui é negativo, positivo. Mas é antissimétrico aqui, mas ali é simétrico e esses caras são iguais. Parece que é uma estrutura similar de alguma forma, certo? Bom, vamos lá.
que acontece aqui se eu pego... Deixa eu mudar as minhas notas. O que acontece aqui se eu faço o seguinte? O gama de V1, eu vou só escrever gama 1, tá certo? Porque eu vou ter que usar duas velocidades diferentes. Então vai ficar assim. Menos V1 sobre C, gama 1. Menos V1 sobre C, gama 1, gama 1. Só que eu vou aplicar numa segunda transformação. Gama 2 menos V2 sobre C, gama 2, e aqui V2 sobre C, gama 2, gama 2. Certo? Vamos ver se a gente tem uma estrutura similar à que a gente tinha aqui. Certo? Aqui eu vou dizer que gama 1 é igual a 1 sobre raiz de 1 menos V1 ao quadrado sobre C ao quadrado, né? E gama 2 vai ser igual a 1 sobre raiz de 1 menos V2 ao quadrado sobre C ao quadrado. Ok? Como é que vai ficar a nossa matriz? Né? Vou pegar esse cara aqui, vou trazer para cá. Como é que vai ficar? Gama 1, gama 2, né? Esse vezes esse e esse vezes esse, né? Menos V1, V2 sobre C2, gama 1, gama 2, certo? Se eu não errei nada. Tá. O que acontece agora esse cara aqui com esse cara aqui, ó? Mesma coisa, tá? Gama 1, gama 2 vai ficar... Deixa eu já até simplificar aqui, só para não ficar ocupando muito espaço. 1 menos... Certo? Aí eu vou ter gama 1, gama 2 de novo aqui, e eu vou ter... botar um menos aqui, V1 sobre C mais V2 sobre C. Certo? Ali embaixo eu vou ter a mesma coisa, tá certo? Deixa eu ver se eu não errei. Não. Gama 1, gama 2, menos V1 sobre C mais V2 sobre C. E aqui vai ficar a mesma coisa, tá, pessoal? Olha lá. Esse cara aqui com esse cara aqui vai dar positivo. Espera um pouquinho que eu acho que eu errei, né? Aqui é positivo, pessoal. Ó. Esse V1 aqui, ele multiplicou com V2, o menos com menos com mais, tá certo? Eu tinha errado ali. Então aqui vai ficar assim, gama 1, gama 2, 1 mais V1, V2 sobre C2. E aí, pessoal, tem alguma esperança disso aqui formar um grupo? Parece que não, né? Porque, veja, aqui era assim, cosseno, cosseno, seno, todo mundo bonitinho. Quando eu multipliquei esses dois, deu aquele monte de transformação ali, regra trigonométrica, né? Mas no fim eu usei as identidades trigonométricas para reescrever ela assim, né? Então, se eu tivesse feito aqui com todos os detalhes, aqui ia aparecer também menos seno de θ mais φ, ou seja, todo mundo aqui só com a mesma estrutura anterior, só que o ângulo modificado. Quem é o nosso equivalente ao ângulo agora? Quem é o parâmetro da nossa transformação de Lorentz? É a velocidade, né? É o equivalente ao ângulo. O ângulo diz quanto que eu girei no espaço para o espaço, e a transformação de Lorentz, de certa forma, está dizendo quanto que eu girei no tempo e para o espaço, ou do espaço para o tempo, certo? Então, a velocidade ela tem o mesmo significado de um certo ângulo, só que agora entre o espaço e o tempo, certo? Então, se eu quisesse... se isso aqui for formar um grupo, eu preciso de algum tipo de lei de composição de velocidades para que esse cara aqui tenha uma estrutura similar a uma dessas matrizes aqui. Então isso aqui precisa ser um certo gama 3, de uma certa velocidade 3, que vai ser alguma regra especial para eu compor as velocidades, tá certo? E o resto tem que ficar igual também, tem que ser gama 3 aqui tem que ser aqui tem que ser o V3 e assim por diante. Bom, como é que a gente faz isso?
né? Vamos lá. Deixa eu ver só a maneira que eu fiz isso, porque isso aqui dá bastante trabalho e a gente não tem muito tempo para isso. Eu fiz hiperbólico aqui. Eu fiz hiperbólico. Bom, vamos lá. 1 sobre raiz de 1 menos V1 sobre C, tá certo? 1 menos V2, C2, certo? E esse cara aqui vai ficar assim, 1 mais V1, V2 sobre C2. Eu peguei só esse termo daqui, tá? Vou chamar aqui de... Esse cara aqui é o M3... Vou botar aqui coordenada M barra 1, 1. Certo? Componente 1, 1 da matriz transformada. Certo? Vou chamar esse cara aqui de M1, esse de M2, e aí eu estou definindo aqui que M barra é igual a M1 vezes M2. Certo? Bom, esse negócio não parece um fator de Lorentz. Certo? Porque um fator de Lorentz é só um termo desse tipo aqui. Será que a gente consegue reescrever esse negócio como um fator de Lorentz? Ou seja, será que existe, a pergunta é, será que existe uma velocidade V3, que é função da velocidade V1 e da velocidade V2, de forma que gama de V3 vai ser igual a 1 sobre raiz de 1 menos V3 ao quadrado sobre C ao quadrado? E esse termo tem que ser igual a esse produto maluco ali. Quem tem que ser V3 para que isso aqui seja verdade? Pessoal, nas notas eu fiz de uma forma um pouco mais complicada, matematicamente mais complicada, mas que dá passos mais simples, né? Aqui eu vou fazer de uma forma mais simples, mas que vai dar mais trabalho. Então, vamos lá. Porque eu poderia trocar isso aqui para um espaço hiperbólico, mas eu acho que para vocês isso não seria bom, não. Ok, então vamos lá. Eu quero que 1 sobre raiz de 1 menos V3 ao quadrado sobre C ao quadrado seja igual àquela brincadeira toda lá. 1 mais V1, V2 sobre C ao quadrado, né, dividido por essa raiz aqui. Ok? 1 menos V1 ao quadrado sobre C ao quadrado, 1 menos V2 ao quadrado sobre C ao quadrado. Ok? Até aqui tudo bem? Então eu vou fazer, né, eu vou jogar os caras para os dois lados e tirar a raiz e levar ao quadrado, tá certo? Vai ficar assim então. 1 menos V3 ao quadrado sobre C ao quadrado. E aqui vai ficar assim. 1 menos V1 ao quadrado sobre C ao quadrado. 1 menos V2 ao quadrado sobre C ao quadrado. E aqui vai ficar 1 mais V1 V2 sobre C ao quadrado. Eu errei alguma coisa? Acho que não, né? Tá, só joguei esse cara para lá, joguei para cá, levei o quadrado dos dois lados e ficou assim. Ok, então vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara para cá, eu vou jogar esse cara para cá e vou subtrair aqui, né? Então, ó, vai ficar 1 menos essa brincadeira toda, 1 menos V1 ao quadrado sobre C ao quadrado, 1 menos V2 ao quadrado sobre C ao quadrado, dividido por 1 mais V1 V2 sobre C2, né, é igual a V3 ao quadrado sobre C ao quadrado. Ok?
Se eu não errei nada. Então vai ficar assim. Aqui é o quadrado. Certo? Então eu só joguei para cá. Ficou com o sinal de menos. Tá. Vai ficar assim. 1 mais V1 V2 sobre C2 ao quadrado menos 1 menos V1 ao quadrado sobre C ao quadrado 1 menos V2 ao quadrado sobre C ao quadrado, né? Dividido por 1 mais V1 ao quadrado 2 ao quadrado sobre C ao quadrado. E esse cara aqui é V3 ao quadrado sobre C ao quadrado. Tá? Bom, agora vamos abrir em cima. Como é que fica lá? Deixa eu escrever assim. V3 ao quadrado sobre C ao quadrado vai ser igual a... Deixa eu fazer esse cara aqui. Vai ficar 1, né, que é esse 1 aqui ao quadrado, mais 2 vezes V1, V2 sobre C ao quadrado, mais V1 ao quadrado, V2 ao quadrado sobre C à quarta. Certo? Esse quadrado aqui. Esse cara aqui eu vou ter menos 1, que já vai cortar com esse 1 aqui, maravilha. Aí eu vou ter menos V1 ao quadrado sobre C ao quadrado, menos V2 ao quadrado sobre C ao quadrado, que é esse vezes esse e esse vezes esse. Né? E eu vou ter mais V2, V1 ao quadrado, V2 ao quadrado sobre C à quarta. Certo? E aqui, peraí que tá errado isso aqui. Uhum. Bom, isso aqui vai ficar assim. Sobre C ao quadrado. Bom, vamos lá, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse 1 cortou com esse 1 aqui, esse cara aqui é igual àquele cara ali, né? Deixa eu ver se eu não errei nada. Isso. Tá errado aqui porque, ó, tem esse menos aqui fora, tá? Então, esse cara tem que ser menos e aqui tem que ser mais. Certo? Agora sim. Então, veja, esse vezes esse ficou menos com menos mais, aí menos aqui, e esse cara vai embora com esse cara aqui. Certo? O que sobrou pra gente? Tem esse cara aqui, mais isso aqui. Mas isso é o que, pessoal? É um quadrado perfeito, né? Então, esse negócio vai ficar assim. Oi? Isso, então vai ficar assim. V1 mais V2 ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? Dividido por 1 mais V1, V2 sobre C ao quadrado. Simples, né? E aí? O que está aparecendo para vocês? Né? Eu posso fazer o seguinte, deixa eu escrever aqui, menos apertado. Então, eu vou passar já, vou cortar o C dos dois lados, tá? O C é uma constante positiva, a gente não tem problema nenhum. Então, vai ficar assim. V3 ao quadrado vai ser igual a V1 mais V2 dividido por 1 mais V1, V2 sobre C ao quadrado. E aí? Eu posso tirar a raiz, né? Deixa eu ver se eu não estou perdendo nada. Esse cara cortou com esse C aqui. Isso. Eu posso tirar a raiz, vai ficar assim, V3. Eu posso escolher o positivo e o negativo. Aqui, você vê que aqui a gente fez uma imposição só, tá certo? Que era que o gama fosse num gama, né? Ou seja, qual é a regra de velocidade? Para que a gente tivesse a cara de uma transformação de Lorentz depois da transformação aplicada 2 vezes, tá certo?
As outras transformações iam fixar esse sinal aqui, tá certo? Mas de qualquer forma, é intuitivo a gente escolher que a velocidade vai ser a soma das velocidades. Opa, C2. Então, se a gente usa essa regra de composição de velocidades, a gente tem então que aquele fator complicado que aparece, ele vira simplesmente um gama de V3, que era o que a gente queria, tá certo? A gente não vai ter tempo para ver o resto da transformação, mas o resto da transformação também vai dar igual com essa velocidade aqui, certo? Então, vamos aproveitar os últimos minutos que nos resta para explorar isso aqui. O que isso aqui está dizendo para a gente, pessoal? O que isso parece? Lembra, no formalismo, na relatividade galileana, eu faço uma transformação de velocidade. Então, eu saio do referencial parado com o referencial com velocidade V1. Aí eu faço depois uma outra transformação desse referencial de velocidade V1 para uma velocidade, somando mais uma velocidade V2 nele. Na mecânica newtoniana, isso é equivalente a fazer uma transformação só com a velocidade V1 mais V2. Certo? Ou seja, eu estou no referencial parado. Então, esse cara aqui, ele vai para um referencial que está com uma linha aqui. Só que, se eu pego esse referencial e boto mais uma velocidade nele, essa linha vai ficar mais inclinada ainda. E não tem limite de quão inclinada ela seja, certo? Na velocidade, na mecânica galileana, na relatividade galileana, você pode ter velocidades tão grandes quanto você queira. Só que isso significa que eu posso atingir qualquer ponto do espaço quase instantaneamente. Então, significa basicamente que eu posso ter, não vai ser exatamente infinito, mas eu posso chegar tão longe quanto eu quiser numa fração de tempo finita, tá certo? O que isso aqui está dizendo pra gente? Que eu não posso somar velocidades assim. Veja, é só consequência da gente transformar, da gente escolher os nossos cronômetros como coordenadas e impor que a velocidade da luz é constante. A gente não pode mais somar as velocidades, a gente tem que somar e depois dividir por esse fator aqui. E isso aqui, o que vai fazer para a gente? Tem que ser mais. Se você pega aqui, por exemplo, isso aqui é 2/3 de C, 2/3 de C. Quanto é que a gente tem? Né? Vamos botar aqui. 2/3 da velocidade da luz mais 2/3 da velocidade da luz, né? E aí a gente vai ter aqui 1 mais 2/3 ao quadrado, C ao quadrado, sobre C ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui? Quatro terços de C dividido, né? 1 sobre o C corta aqui, vai ficar 1 mais 8 nonos. Tá, deixa eu fazer toda a conta aqui. Então. Vai ficar, eu boto 9 aqui, vai ficar 4 vezes 9 vezes C dividido por 3 vezes 17. Certo? Quanto é que dá isso aqui? Onde que eu errei? Aqui é 4. Aqui era... Ah, é 4. Isso. Então, aqui, deixa eu ver o que tem que ajeitar. O 9 passa para lá. Aqui vai ficar 13, né? Isso. Então, quanto é que dá isso aqui? 9, 36, esse cara aqui vai dar 39 C. Certo? Então, se você acha que, se você faz duas transformações de Lorentz com velocidades próximas da luz, você acha que você somaria mais do que a velocidade da luz, mas não. Esse fator aqui te protege disso. Se você pegar um extremo,
Claro que isso não faz sentido, que você fazer essa transformação com a velocidade da luz não faz sentido, tá? Porque você vai ver que o fator gama vai para o infinito. Mas só para vocês entenderem, C mais C vai dar 2C, aqui vai ser C vezes C, divide, vai dar 2 dividido por 2, vai dar C. Então, mesmo que você fizesse duas transformações de Lorentz com velocidade da luz duas vezes, a transformação final seria uma transformação com a velocidade da luz. Ou seja, essa expressão aqui ela limita a velocidade e impede que duas transformações de Lorentz te levem a um referencial com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Tá certo? Se fosse de Galileu, ia só somar. A velocidade, então, a transformação de Galileu é isso aqui, ó. Né? Aí você pode somar C mais C dá 2C. Né? Agora, com esse fator aqui, não. E agora, por que a gente não percebeu antes que a adição de velocidade estava errada? Exatamente. Eu pego aqui uma coisa 10 à oitava e velocidade, sei lá, 10 metros por segundo, qualquer coisa que eu possa fazer aqui, sei lá, 300 anos atrás, entendeu? Uma carroça, sei lá, com rápido vai uma carroça, mas nada próximo disso aqui, entendeu? Um barco, alguma coisa assim. Então a gente não media esse cara aqui justamente porque ele era muito pequeno, certo? Então a gente achava que a lei certa era essa aqui, era só a adição das velocidades, certo? Bom, pessoal, então é isso. A gente agora vai entender um pouco as consequências, a questão da dilatação, de contração e tudo mais, porque aí a gente pode mover para a relatividade geral, cosmologia, astrofísica, para a gente ver um pouco dessas coisas todas, certo?